Um Corinthians que responde em meio ao fracasso do meio de semana pela Copa do Brasil e um Palmeiras que decepciona, não joga bem, deixa a desejar o seu torcedor e que, claro, fica aquela imagem de que, e aí, Abel, o que a gente faz? O Santos empata contra o Juventude na Vila Belmiro, apresenta um futebol muito pobre, não sai do zero. E olha, um futebol desanimador para todo telespectador. Quer saber os detalhes dessas duas partidas? Vem comigo que eu te conto aqui no Fim de Papo. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fim de Papo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Yuri. E sejam todos muito bem-vindos, né? Antes de qualquer coisa, claro, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha aí com todos, tá bom? Para que a gente possa ficar por dentro do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro tá no comecinho, né? Então é importante que a gente possa se atualizar para participar daquela rodinha de conversa no bar com os amigos, enfim, com todo mundo, tá bom? Pessoal, ontem teve clássico lá no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Um clássico que vinha, obviamente, com muitas expectativas, principalmente pelo que foi mostrado no meio de semana, né? Um Palmeiras que era totalmente favorito contra a equipe do CRB e perdeu o jogo, foi eliminado nos pênaltis. Um Corinthians que fez uma partida melancólica no primeiro jogo contra a equipe do Atlético Goianiense, mas é claro, o torcedor fica naquela expectativa de, pô, pelo menos se foi eliminado, vamos ver o que a equipe vai apresentar de bom, né? Com um tempo a mais, de Silvinho no comando, então fica naquela expectativa. E foi um futebol também muito ruim. Enfim, um clássico voltado para grandes esperanças de um futebol, posso se dizer, medroso, porque ontem a minha expectativa, tá, gente? A minha visão desse jogo era o seguinte: duas equipes que veio de eliminação e que claramente estavam com medo de perder, né? Porque, cara, você é eliminado numa quarta-feira, num final de semana você tem um derby, e se porventura você perde esse derby, esse clássico que tem um certo poder para a sequência da temporada, isso é historicamente que eu tô falando, mas, enfim, você tem um peso significativo se você perde um clássico desse, você tem consequências. É natural que as duas equipes se anulassem um pouco, tá? E aí, o Abel ele escala o Palmeiras com a mesma escalação dos últimos jogos, no 4-3-3. O Corinthians, o Silvinho também não muda, com exceção do Fábio Santos, que volta para a lateral esquerda no lugar do Piton. E aí, pessoal, também a minha opinião, tá? O Fábio Santos, muita gente criticou, eu critiquei naquele período que o Mancini muda o time, utiliza o 3-5-2 e tal. Só que é o seguinte: se o Silvinho opta por jogar nessa linha de 4 atrás, o Fábio Santos ele é o ideal, porque é um jogo mais defensivo e que o Fábio Santos defende bem. É ao contrário do Piton. O Piton ele não defende tão bem. Eu já falei isso em 3 vídeos aqui, mas como a audiência é rotativa, então vale lembrar. O Piton ele é um bom jogador, só que se ele joga um pouco mais à frente, por exemplo, num ala, né? Então, na minha opinião, nessa linha de 4 defensiva atrás que o Silvinho tem jogado, o Fábio Santos ele se enquadra melhor do que o Piton. E ontem fez uma partida muito segura. A outra mudança foi a entrada do Vital no lugar do Arauz, que o Vital, por mais que ele não desenrole, né, cara? Ele não vai, ele tem uns momentos bons, uns lampejos, mas não embala de vez, né? Mas por mais que ele tenha esses lampejos e não embale de vez, eu prefiro ele 1000 vezes do que o Arauz. Isso é a minha opinião. Apesar de ontem ele ter perdido a bola, o Rony puxado o contra-ataque e o Veiga faz o gol. Isso com 3 minutos de jogo, né, gente? E é claro, o torcedor corintiano é inevitável, né? Já veio aquele pensamento na cabeça: poxa vida, de novo, né? Talvez agora o objetivo é não tomar goleada, tal. E, cara, a postura o Palmeiras só fez isso, tá? Pro torcedor palmeirense que quer saber a análise do jogo do Palmeiras, só foi isso, gente. O Palmeiras, ele fez um gol, ele faltou um pouco de ousadia, faltou um pouco de vontade de querer ganhar o jogo, de querer mostrar alguma coisa, e parou no gol.
Eu até entendo a estratégia do Abel. Talvez você faz um gol, aí a equipe adversária vem pra cima e você puxa o contra-ataque. Mas nem isso o Palmeiras conseguiu fazer, no jogo inteiro. É isso que chamou a atenção. O Palmeiras faz o gol muito cedo. Aí você fala, pô, beleza. Se fechou, daqui a pouco vai encaixar. Mas não encaixou nada. Certo? Perdeu a chance. Enfim. E o que me chamou a atenção, principalmente, foi o equilíbrio emocional da equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians é uma equipe que tem sofrido muito emocionalmente. Sofre um gol, acabou o jogo. E ontem, de uma certa forma, teve bastante posse de bola. É verdade que muito mais na parte defensiva do que no ataque. Mas conseguiu ter um controle emocional que não vinha tendo, principalmente nos clássicos contra o Palmeiras. Tomava um gol, meio que desandava as coisas. E a equipe manteve a organização. Conseguiu finalizar, não muito, mas conseguiu finalizar um pouco no primeiro tempo, exigindo uma boa defesa do Jailson. O Gabriel entrando na área para finalizar, né? E claro, e aí mais pra frente a gente pode discutir os escolhidos do Silvinho, porque você tem o meio campo num 4-3-3 e no meio campo 3 volantes, é questionável, lógico que é questionável. Porque você não tem um jogador de criação, você não tem um jogador que vá pegar essa bola e talvez vá levar com uma certa qualidade para os seus atacantes ou até para finalizar a jogada. Mas é a prioridade do Silvinho, é arrumar a parte defensiva. E na minha visão, já falei, vou repetir novamente, ele vai arrumar esse sistema defensivo do Corinthians. Pra mim tá muito claro, gente. E quando eu falo isso, eu não tô falando que o Corinthians vai voltar a ganhar tudo, eu não tô falando nada disso, mas o Corinthians, ele tende a parar de sofrer mais gols e o ataque é outro problema, velho. O Corinthians não tem ataque. Ontem, o Luan não é falso 9, o Luan, ele se sente mal jogando ali. Porque o Luan, no Grêmio, gente, ele rendeu atrás dos atacantes, municiando cada um, municiando as pontas, municiando o centroavante. E se ele jogar ali pra finalizar a jogada, não tem como. O Corinthians pegava a bola, cruzava, não tem ninguém. O Luan não vai brigar com os zagueiros pra poder finalizar de cabeça. Não existe isso. O Luan nunca foi isso. Então, defensivamente, eu acho que o Silvinho tende a arrumar. Agora, ofensivamente, precisa contratar, senão não vai dar certo. Tá bom? Enfim. E aí começa o segundo tempo, Corinthians perdendo. Corinthians controlou o jogo no segundo tempo, né, gente? Consegue fazer o gol e aí voltou o panorama que eu tenho falado pra vocês, quem me conhece, eu tenho conversado. O Corinthians jogou como tem que jogar contra a equipe do Palmeiras, fechado. Aquela dificuldade que a gente sempre comenta do Palmeiras jogar contra equipes fechadas se repetiu ontem. Ontem, na hora que o Corinthians faz o gol, naturalmente o Corinthians recua, porque por Corinthians, gente, foi lucro o empate. Não tem o que falar. E é diferente de eu falar que comemorou o empate. Não foi isso. Mas a sensação que eu tive para os torcedores do Corinthians é que foi um alívio. De você viver num cenário catastrófico, muito ruim, e que você vai para um clássico contra o seu maior rival depois de uma eliminação, cara, não tem como falar. Você já ia esperando uma derrota. Então você consegue um empate jogando bem, de uma certa maneira, dentro da casa do seu maior rival. Foi um alívio, né? E querendo ou não, cria-se uma esperança de que esse time continue jogando dessa mesma forma, com raça, com imposição, com equilíbrio emocional. É essa a diferença, não é comemorar, mas é um certo alívio, tá certo? Então, enfim, foi um jogo, não sei se o placar foi justo, né? O Abel até na entrevista disse que o placar não foi justo. Eu queria saber quanto que o placar é justo pro Abel. Eu acho que é só quando a equipe dele ganha, né? Mas, enfim, foi um jogo que mostra um Corinthians com vontade, né? Mostra um Corinthians, de uma certa forma, dando uma resposta. E um Palmeiras decepcionante, porque tinha que também mostrar alguma coisa pro seu torcedor e deixou a desejar. Deixou a desejar. Luiz Adriano, mais uma partida muito ruim. Teve a reestreia do Daverson, né? Ali, o Daverson que o Abel não queria, por sinal, né? Mas o Abel, ele tem falado que ele quer esse centroavante para justamente ocupar o lugar do Luiz Adriano quando o Luiz Adriano não estiver bem, ou pelo menos fazer uma sombra, né? É importante você ter esse jogador para fazer uma sombra, até para que o titular não acomode. Mas realmente, torcedor do Palmeiras, foi decepcionante a atuação. O Palmeiras
podia jogar mais. A impressão que eu tenho é que se o Palmeiras aperta, conseguia vencer ontem também, né? Diferente do Corinthians, o Corinthians jogou o seu máximo. O Corinthians jogou a melhor partida no quesito organização defensivo, né? Tipo, até aqui no Campeonato Brasileiro, logicamente, 3 rodadas. Mas o Corinthians jogou melhor e mesmo assim não conseguiu ganhar. O Palmeiras, a impressão que eu tenho é essa, jogou mal e não perdeu ainda, né? Então, a qualidade técnica fica muito disparada, assim, você consegue notar assim, alargamente essa diferença, tá bom? Bom, pessoal, falar do Santos e Juventude, um jogo muito fraco tecnicamente. Mamãe, eu vou confessar pra vocês, é difícil acompanhar porque as duas partidas foram no mesmo horário, né? Cara, é uma merda pra quem tem que fazer análise, porque realmente você não consegue pegar os dois jogos ali simultaneamente. Mas é natural, é aquela coisa que eu já comentei com vocês. A gente pega uns melhores momentos aqui, uma análise ali, e a gente tenta tirar alguma coisa de base. O que eu consegui perceber, gente, um jogo fraquíssimo. Um Santos que pouco inspirado, o Marinho mal, o Juventude que foi no propósito de apenas se defender e dentro do seu objetivo na partida, conseguiu o seu objetivo com êxito, né? O John, goleiro santista, não foi exigido. O Santos decepciona. Cara, o Marinho, né? O meu cartola agradece, hein, Marinho? Caraca, velho. Final do primeiro tempo foi emblemático, né? Um lance que ele pega a bola, ele leva, ele ameaça chutar de longe e não consegue, ele procura opção no ataque, não tem, tocar pra trás, o juiz apita o final do jogo. Esse foi o desenho do jogo, né? Literalmente um jogo muito ruim, a equipe do Santos volta a decepcionar, depois de fazer uma boa partida contra a equipe do Ceará, né, no Campeonato Brasileiro, no fim de semana passado, realmente decepciona contra o Juventude, e não tem o que falar, são 2 pontos perdidos, né? Porque lá na frente você fala, pô, o Juventude, na minha visão, é uma equipe que vai brigar pra não cair, e nem sei se vai conseguir brigar, sinceramente. E aí você olha lá pra frente no campeonato, quando o Santos estiver brigando por coisas maiores, poxa vida, aqueles 2 pontos contra o Juventude, que a gente perdeu em casa. Pode ser que no retorno lá em Caxias, né? Caxias, se eu não me engano, que o Juventude joga, Rio Grande do Sul, pode ser que lá o Santos meta 5-0. Mas são 3 pontos, né? Esses 2 pontos que ficou no recupera mais é realmente decepcionante. E o Santos agora enfrenta a equipe do Fluminense na quinta-feira, às 19 horas, lá no Maracanã. Um jogo interessante, né? Um Fernando Diniz que vai reencontrar o Fluminense. Antes de vir para São Paulo, ele treinou a equipe do Tricolor Carioca. E tem a volta do Lucas Braga, né? O Lucas Braga volta ao ataque do Santos. Então o Lucas Braga é ele que tem sido importante junto ali com o Caio Jorge. Então é interessante que a equipe do Santos possa vencer. E é um jogo que, se vencer, dá moral, porque é um Fluminense que está organizado, jogando bem, muito bem na Libertadores, por sinal. E vamos ver o que vai dar nesse jogo aí, tá bom? Pessoal, faz o seguinte, hoje tem jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, um jogão, hein? Promete ser um bom jogo, o Atlético que tá voando, mas eu prefiro esperar um pouco desse Atlético, hein? Eu não consigo confiar 100% no Atlético. Pra mim, vamos esperar pra ver o que vai dar. E o São Paulo em busca de uma consolidação de um time também confiável, né? Ganhou o Campeonato Paulista, oscilou um pouquinho aí na Copa do Brasil contra o 4 de julho, foi lá, já venceu de 9, ou seja, já deu uma resposta quando tinha que dar. Aí vai lá, perde pro Atlético Goianiense. Deu uma oscilada o Tricolor. Mas vamos ver se consegue uma vitória para embalar de vez no Campeonato Brasileiro, tá bom? Amanhã, é claro, tem análise pós-jogo desse jogo. Para os torcedores palmeirenses, corintianos, santistas, quem quiser, né? Comenta aqui, participa com a gente, compartilha o vídeo, deixa seu like para você que chegou até aqui. E tamo junto, pessoal. Bom domingo. Valeu.